Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio Borges. Quero chamar aqui agora para nosso... E aí, meu pastor? Bom dia, meu amigo, pastor Bom dia e com Adevaldo. alegria, viu? Bom dia com alegria, sim, né? Como é Com que você essa está, barba meu pastor? novinha, você comprou essa barba esses dias aí, não foi? Bom dia. Rapaz falou na igreja lá, ô pastor, mas você pintou a barba? Aí eu brinquei com ele, ó, agora pode pintar. No fevereiro não pode, não, mas agora pode. Tem uiva, né? Mas, meu pastor, obrigado por você se colocar à disposição, tá? E ter disponibilidade para sempre atender o convite de Deus e que o Espírito Santo hoje o use como sempre, que Deus fale a nós através de você, através da palavra dele, né? É sempre uma honra estarmos juntos, né? Especialmente em oração, em adoração, porque Deus é glorificado. Bom dia a todos irmãos, irmãs, amigos e amigas da Sala 57. Uma alegria poder estar aqui novamente falando a vocês, né? Sendo escolhido, né? Sendo instrumento de Deus para a transmissão da sua mensagem. Quero cumprimentar a todos de maneira muito especial, assim, aqueles que são minhas ovelhas, né, de ontem, de hoje, vários lugares que nós passamos aqui no Brasil, né, lá no norte, Pará, Rondônia, em Sergipe, na Bahia e agora aqui em Pernambuco, né, aqui em Pernambuco. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. O Gabriel, durante a oração, ele mencionou a Covid, né? Tem pessoas ainda sendo cometidas, né, da Covid aí. Muitos consideraram uma praga, né? Uma praga, envolveu o mundo todo aí. E a Covid é apenas uma das pragas, né? A gente percebe que é uma das coisas que acontece em nossos dias. E a necessidade de isolamento, todas aquelas medidas sanitárias que nós terminamos, né, tendo que nos adaptar, adequar, né, o uso de máscaras. Durante algum tempo as igrejas fecharam, tínhamos que nos reunir nas casas. Foi isso que possibilitou até o surgimento da Sala 57, né? Foram 2 anos tremendos, mas é importante lembrar, como o Gabriel disse, a Covid ainda está por aí, né? Ainda está fazendo estrago ainda, né? Não daquela maneira né? Aqueles efeitos terríveis no sentido de massivo, tanta gente ao mesmo tempo, né? Mas continua aí. Mas outras pragas continuam por aí também, né? Vivemos em um mundo mau que parece que a palavra do Senhor vem se cumprido mesmo, como quando diz, né? Eis que as trevas envolve a terra, mas sobre ti nasce resplendente o Senhor, Isaías 60, né? Verso 1 e 2. Vem se cumprindo, né? Vem se cumprindo, porque nós somos acometidos hoje, o homem e a mulher moderno, o homem moderno, né? Tem sido acometido de diversas coisas que tiram o sono, né? Estamos no mês de setembro, e no mês de setembro existe a campanha, né, do Setembro Amarelo, né, de prevenção contra suicídio, que de fato é uma praga, e a gente vê pessoas próximas de nós acontecer, né, especialmente com jovens hoje. A gente se sente assim impotente, né, o que fazer, né? O que fazer diante deste mundo mau que está aí perto da gente, aí fora. É só a gente sair, abrir a porta, sair, ele está diante de nós. Temos que enfrentá-lo, né? Me ocorreu um pensamento de um texto da Palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Está no livro de Êxodo, no capítulo 4. Êxodo 4. É importante que você traga a sua Bíblia, né, para a sala 57, né?
uma sala de oração, de estudo da palavra. Êxodo 4, verso 22. 4, 22. Estou com minha versão bíblica aqui. A Bíblia Revista e Atualizada, segunda edição. Gosto muito dessa versão. Aqui nessa versão diz assim o verso 22, 4, 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Mas perceba, né, perceba a solenidade, né, da linguagem de Deus, o tom de Deus. Olha só, lendo de novo, né? Israel é meu filho, meu primogênito. Verso 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Observe que Deus trava uma conversa, através de Moisés aqui, uma conversa com Faraó, uma conversa de pai para pai. Ele disse, olha, está vendo esse monte de pessoas que estão aí, sendo escravas, isso aí é Israel, é o meu filho. Mas não é qualquer filho, é o meu primogênito, meu filho primogênito. Na cultura, você sabe que na cultura judaica, especialmente nesses dias, a importância do filho primogênito, né? Então Deus diz, é o filho mais importante, é o primogênito, é Israel. Deixa Israel, deixa o meu primogênito, meu filho, ir embora. Liberte meu filho, porque se você não libertar meu filho, eu vou ferir o teu. É de pai com pai. Então, observe que o juízo de Deus sobre o Egito era a morte dos primogênitos. Esse era o juízo. Essa era a praga. Mas o Senhor, em sua misericórdia, ele enviou, antes dessa praga, 9 outras pragas menores sobre as colheitas, sobre o rebanho, sobre o gado. Observe que Deus estava dizendo, olha, eu não estou brincando, estou falando sério, em tom de advertência. Se eles tivessem ouvido as advertências de Deus, se Faraó tivesse ouvido a advertência de Deus, seu filho e os seus filhos, né, egípcios, seriam poupados, não seriam atingidos pela praga. Aí no capítulo 11, vamos continuar, no capítulo 11, no verso 4. Então, eles não deram atenção, mas as pragas continuaram e chegaram até a 10ª praga. No capítulo 11, verso 4, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Está descrevendo aqui a praga com detalhes, né, como seria, né? Até onde atingiria, né? Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, verso 7, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Aqui está a descrição da praga, a última advertência. Deus fala antes de acontecer. Essa está a descrição dela. No capítulo 12, verso 6. Capítulo 12, tudo isso em Êxodo, né? 12, 6. E o guardareis, né? Acho que faltou 5, né? Ele vem falando aqui da instituição da Páscoa, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde,
Aqui é apresentado o Cordeiro. Observe que ele é apresentado. E é dito também aqui, eu acho interessante, ele fala todo o ajuntamento de Israel. Mas de todo ajuntamento, eles não estavam reunidos no mesmo lugar. Era um ajuntamento solene, mas eles não estavam todos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos em suas casas, mas ainda assim, era a Assembleia de Israel. Mesmo estando reunidos em família, era toda a Igreja de Deus. Então, quando nós nos reunimos em pequenos grupos, ali, vários pequenos grupos, é a Igreja de Deus. Quando nos reunimos no culto familiar, é a Igreja de Deus. Quando nos reunimos aqui na Sala 57, cada um em um lugar. Eu estou aqui em Pernambuco, tem vários lugares do Brasil e do mundo reunidos. Mas é a Igreja de Deus. É a Igreja de Deus que está reunida em assembleia, em ajuntamento solene. E todos, ou toda a Igreja de Deus reunida pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. É esse elo que nos une em adoração. O Espírito Santo, ele proporciona que isso possa acontecer, que toda a Igreja de Deus esteja reunida ao mesmo tempo, ainda que esteja em lugares diferentes. Aí no capítulo 12 ainda, agora o versículo 7 até o 9, vamos continuar a leitura, ainda falando do cordeiro, tomarão do sangue do cordeiro, né? E o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não cozereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Então, observe que aqui está também a descrição de como deveria ser feito essa reunião de adoração em torno do Cordeiro. Então, observe que ele é apresentado aqui. Esse que é o Cordeiro da Páscoa. Ele tem uma função tão importante, continuou sendo comemorada ao longo dos anos, ou dos séculos, em Israel. Aliás, deu início ao seu calendário, porque esse aqui é o primeiro mês. O mês da Páscoa passou a ser o primeiro mês do calendário judaico. E esse é o dia 14, né? Nós não sabemos exatamente quando é que Cristo nasceu, mas a palavra de Deus nos diz quando ele deveria morrer e quando ele morreu. Cristo morreu no dia de comemoração da Páscoa. Paulo diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele é a nossa Páscoa. Nós sabemos que naquela última semana do ministério de Cristo, ele antecipa a cerimônia da Páscoa para uma quinta-feira, porque a Páscoa aconteceria, a ceia da Páscoa aconteceria na sexta-feira. O Cordeiro seria morto na sexta-feira. De fato, ele toma o seu lugar, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, na sexta-feira. É por isso que ele antecipa, faz na quinta, porque na sexta ele era o Cordeiro que estaria morrendo. Então, o dia 14 do primeiro mês, 14 Nissan do calendário judaico, era o dia da morte de Cristo. Já estava profetizado, né? Na profecia bíblica, do próprio ritual do santuário, estava previsto isso. Então, esse foi um dia muito importante, o dia da morte do Cordeiro. Ele é apresentado, e os detalhes de como deveria ser o sacrifício da Páscoa aparecem aqui. Agora, ele é apresentado, o Cordeiro é apresentado sob dois aspectos. O primeiro deles é que todo o Israel estava reunido de forma tranquila, em santa e feliz comunhão em torno do Cordeiro. O primeiro aspecto que o Cordeiro Pascal apresentado ele era o centro da unidade. Aquelas famílias estavam todas reunidas, cada um em seu lugar, cada um em sua casa, mas todos em torno do Cordeiro. O Cordeiro é o centro da unidade. Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele tem que ser o centro da nossa unidade.
Ele tem que ser o objeto em torno do qual nos reunimos em assembleia devidamente convocada na igreja, nos lares, na sala 57, em pequenos grupos, assembleia solene. Vamos nos reunimos em torno. O objeto é o Cordeiro. Ele é o centro. Cristo é o centro. Ele tem que ser o único centro da nossa unidade. Ele é o centro da reunião. Ele é o laço que nos une. O Espírito Santo providencia isto. O Espírito Santo nos chama, nos convida e diz aqui, eis aqui, olha aqui o Cordeiro de Deus. A função primordial do Espírito Santo é nos atrair, nos chamar, nos motivar, nos levar a Ele. O Cordeiro, Ele é o Salvador. Ele é o centro. Nós nos reunimos em torno dele. É por isso que ele próprio diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. 2 ou 3, basta ter 2 ou 3, eu estou lá. Ele é o centro. Reunidos em meu nome, eu estou aí. Agora, igualmente importante, o primeiro aspecto é que ele, o Cordeiro, é o centro da nossa unidade, né? Da nossa unidade. E igualmente importante é o segundo aspecto. Êxodo 12, versos 12 e 13. Veja só. Porque naquela noite, Deus diz, né? Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Aí o verso 13, olha só. O sangue do Cordeiro, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa unidade. E o segundo aspecto é que Cristo, especialmente o seu sangue derramado, o sangue do Cordeiro, é o fundamento da nossa paz. Ele é o centro da nossa unidade, mas é também o fundamento, a base para a nossa paz. Paz aqui, irmãos, tem muito a ver com certeza da salvação. Certeza de que seremos, que estamos salvos. É isso. O sangue nas portas, era tudo, nos umbrais da porta, era tudo que eles precisavam fazer. Tudo que eles precisavam fazer era aspergir o sangue do Cordeiro nos umbrais, nas vergas da porta. O sangue na porta, ou nos umbrais da porta, era a prova de que tudo estaria em paz. Não precisava mais nada. Bastava ter o sangue na porta. Havia a certeza de que tudo estaria em perfeita paz. Basta uma coisa, ter o sangue lá. Se tiver o sangue, pode descansar. Se vocês cumpriram essa etapa, o que vocês têm que fazer? É colocar o sangue, somente isso. Confiar no sangue. Os que estavam dentro de casa sabiam que os seus pecados, a sua natureza, a sua condição, merecia a espada do anjo destruidor. Eles sabiam disso. Eles também mereciam ser afetados por aquele juízo de Deus, mas sabiam também que o Cordeiro havia morrido antes. Morreu em seu lugar, havia sofrido em seu lugar. E a promessa era, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isto, irmãos, era suficiente. Eu quero insistir com isso, porque eu quero que fique muito claro em nossa mente aqui, nesta manhã. Deus
me motivou a falar sobre isso. Isso tem que ficar muito claro na minha mente e na sua mente. O sangue do Cordeiro era plenamente suficiente, tão suficiente que, quando fosse colocado, nenhum cachorro dentro de casa iria nem rosnar. O cachorro não ia latir. Se o cachorro latisse na hora onde passasse, por exemplo, né, ele latisse, a promessa seria sem feita. Que a promessa dizia: nem o cão rosnará. Se estarão em paz tão plena e tão perfeita, se tiver com sangue lá no local, que nem o cachorro rosnará. Era suficiente. Observe que não tinha a ver com méritos dos que estavam dentro de casa. Não tinha a ver se eles tinham deixado de fazer algumas coisas. Não tinha a ver se eles tinham conseguido vencer algumas das suas inclinações. Não tinha a ver se eles já tinham conquistado a capacidade de serem mais mansos, de serem mais tolerantes. Não tinha a ver com isso. Todos que estivessem protegidos pelo sangue estavam salvos, todos. Não era o que eles iriam fazer. É o que o Cordeiro fez. O Cordeiro já estava morto. É o sangue do Cordeiro que deveria ser, de fato, o fundamento da sua paz. Eles estavam ali dentro de casa, eles não estavam ali orando para serem salvos. Eles já sabiam que estavam salvos. Não havia dúvidas. No momento que ele sacrifica o cordeiro e coloca o sangue no local, eles confiam nisso. Eles acreditam nisso. Isso é um ato de fé. Então, quando eles colocaram, eles confiam no sangue do cordeiro, eles descansam naquele sangue. Eles não estão agora orando, se eu agora me salve, não. Eles sabiam que estavam salvos, desde o momento em que eles confiassem no sangue. Eles não descansavam em seus próprios sentimentos. Ah, que bom que agora eu já não fumo mais, eu já não bebo mais, eu não falo mal mais da vida alheia. Eu agora me emociono quando vejo alguém sofrendo. Não são suas próprias experiências. O fundamento da paz deles não é o que eles estavam vivendo. Eu já consegui. Não. O fundamento da paz deles não eram suas experiências em relação ao sangue. O fundamento da paz deles é o que Deus disse. Deus não diz assim: quando vocês virem o sangue. Nessa expressão que tem no texto, no capítulo 12, verso 13. Não é quando vocês virem o sangue. Deus diz: é quando eu vi o sangue. É quando eu olhar e ver que o sangue está ali, eu passarei por vós. O sangue estava fora da casa. E eles estavam dentro. Eles não podiam ver o sangue. Mas o Senhor via o sangue. É por isso que ele diz: quando eu vir o sangue, quando eu passar, e quando eu vir, isto será suficiente. O Senhor via o sangue e isto era suficiente. Existem muitos hoje que não duvidam da eficácia do sangue de Jesus derramado na cruz. E esse tema se tornou o centro de muitos sermões, de muitas canções, muitas músicas. O sangue de Jesus pode purificar. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Somos salvos no sangue de Jesus. Muitos não duvidam disso, da eficácia do sangue. Porém, irmãos, ainda não tem uma paz segura. Não possuem certeza da salvação. Porque buscam em sua própria experiência, em seus próprios sentimentos, as razões da sua segurança. E alguém pergunta: você está salvo? E ele vai hesitar, porque ele olha para dentro de si mesmo, das suas experiências, do seu coração, dos seus pensamentos. E ele vai hesitar.
E é por isso que alguns, se está salvo, fica naquela... Quantos estão salvos? Levante a mão. Fica naquela dúvida, porque olha para si mesmo, esquecem que precisa confiar no sangue. Aceitou o sangue de Jesus no seu lugar. Você já aceitou a Jesus Cristo como teu salvador pessoal? Aceitou? De verdade? Aceitou? Você está salvo. É isso que diz a palavra de Deus. Você não será salvo. No momento que aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos salvos. Precisamos crer no efeito protetor e salvador do sangue do Cordeiro. Ele é o verdadeiro fundamento da paz do crente. Que o crente não viva angustiado neste mundo tão mau, neste mundo tantas pragas que estão aí fora. A nossa paz deve ser o sacrifício de Cristo, o sangue. Eu aceitei o sacrifício, estou em paz. É isso que diz a música. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Uma paz que vem da certeza da salvação em Jesus Cristo. Independente dos meus méritos, independente das minhas atitudes, independente da forma que eu vivo, ele me salva, claro, não para continuar vivendo da forma que eu vivo. Ele me salva totalmente para ir mudando o nosso pensamento, mudando nossas atitudes, mudando o nosso comportamento. Mas a salvação, o efeito da salvação, ele é imediato. Você está salvo agora. Você não vai ser salvo amanhã. Você não vai ser salvo quando os seus comportamentos forem alterados, não. Você é salvo quando você aceita o sangue de Jesus. Esta é a certeza da salvação, a certeza da palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa dúvidas com relação a isso. Aceitou a Cristo como seu Salvador, aceitou o sangue de Cristo, lavado no sangue de Cristo, está perdoado seus pecados. Portanto, agora, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, verso 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, se tiver alguma dificuldade, está lá se aproximando lá dos últimos livros, aí, antes do Apocalipse, né? 1 Pedro, capítulo 5, texto maravilhoso, né? De versículo 7, né? Texto de conforto, que diz assim, 1 Pedro 5, 7, diz, lançando sobre ele, sobre Cristo, né? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que certeza, né? Lance sobre ele a sua angústia, a sua necessidade, a sua dúvida, o seu temor. Lance sobre ele a sua dor, a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Aí o versículo 8 traz uma advertência. Mas sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós sabemos que a estratégia de caça dos leões, elas são basicamente de emboscadas, né? De emboscadas. Mas ali no Oriente Antigo, né? No Oriente Médio Antigo, né? Os leões, eles muitas vezes, eles queriam a sua presa, mas essas presas estavam no aprisco. Estando no aprisco, elas estavam protegidas, estavam em um cercado, num curral, né? Um aprisco. Então estavam protegidos. Eles não queriam enfrentar o pastor, né? Então eles tinham que usar uma outra estratégia. E qual era a estratégia do leão? É o que Pedro está dizendo aqui. Ele ficava rodeando o aprisco.
Vigie, vigie, que ele está dizendo. O vosso adversário está como um leão, rodeando o aprisco, rugindo. O rugido do leão é conhecido, né? Eu li sobre o rugido do leão, diz que, dentre outras coisas, ele tem a função de definir o território. Quem manda aqui sou eu, dá rugido para dizer ninguém se aproxime. E a outra razão, né, do rugido do leão é para desesperar sua presa. Os biólogos dizem que, diante do rugido do leão, até manadas de elefante tremem. Vai no profundo do coração dos animais, aquele rugido, que eu não tive a oportunidade de ouvir, né? Espero que não precise ouvir também, né? Mas somente para conhecer, né? Mas diz que assombra qualquer um. Então, o leão ficava ao redor, rugindo, para assombrar as suas futuras, né, ou possíveis presas, que são as ovelhas que estão no aprisco, né? Então, muitas delas começavam a pular de um lado para o outro, angustiadas, e alguns com medo, o medo era tão grande que pulavam para fora do aprisco, e se tornavam, assim, presas fáceis, né? Fora do aprisco, presas fáceis. A ilustração é muito clara, o apóstolo Pedro está usando aqui. O diabo, vosso adversário, está fora do aprisco. Ele está aí exatamente nessa praga que está aí fora, irmãos. Não é mais a Covid? Ah, mas tem outras aí. A que o Setembro Amarelo fala, está aí. A praga da infidelidade está aí. A praga das drogas está aí. Tudo aí fora. A do desamor, da intolerância, do ódio, está aí fora. Você sai e você vê. Está aí. O dragão, é Satanás, é o leão, né? É o leão, essa figura que usou. É ele que está ali rugindo para nos desesperar, para minar o fundamento da nossa paz, para fazer com que esqueçamos que a nossa paz está fundamentada no sacrifício de Cristo, que eu devo trazer a minha família, buscar trazer a minha família para dentro do altar, onde estarão guardadas, ou guardada, a família estará guardada pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui hoje, Sala 57, estamos aqui reunidos em assembleia solene. Jesus Cristo é o santo laço que une a todos nós. Estamos aqui em torno dele. Cristo é o centro da nossa unidade. Mas não adianta nós estarmos reunidos aqui, em seu nome, sem ter a certeza da eficácia do seu sangue. Não vai adiantar. Quando fazemos o culto, quando oramos juntos, nós estamos aspergindo o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, nos umbrais da nossa casa, do nosso coração. Precisamos, pela fé, aceitar o sacrifício de Cristo, aceitar mesmo e crer de fato no seu perdão. Ontem, uma visita, um irmão que me acompanhava dizia que, ou disse, né, que tem um irmão que ele tem muita dificuldade porque ele não aceita funções na igreja, cargo na igreja, porque ele sempre se acha indigno. Mas ele aceitou a Cristo como Salvador, sim. Ele disse, não, Cristo perdoa meus pecados. Perdoa, mas ele se acha indigno. Ainda assim. Esse irmão ainda não experimentou o perdão. Não aceitou o perdão. Quando nós colocamos os umbrais, o sangue nos umbrais da porta do nosso coração, nós estamos dizendo que nós cremos e precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, crer de fato em seu perdão. E hoje, irmãos, todos nós entendamos que a nossa esperança, que a esperança de nossa família está centrada em Deus. No meu tempo, estamos acabando aqui no tempo,
determinado. A nossa esperança está fundamentada, centrada em Deus e nele somente. É no que o Cordeiro fez, é no que Cristo fez e faz, no que ele é, no que ele fez na cruz por nós e no que ele está fazendo em nós através do Espírito Santo. Só nele, unicamente nele, existe paz, amor e esperança, somente nele. E eu quero ler o texto mais uma vez. Êxodo. Quero encerrar agora para nós fazermos uma oração. Eu vou fazer um apelo agora para você. E queremos fazer uma oração. Êxodo 12, verso 13. De novo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Você acredita, de fato, que o sangue de Jesus é capaz de perdoar todos os seus pecados? Que basta você aceitar o sacrifício de Jesus em seu lugar, aceitar de verdade que ele é capaz de perdoar todos os seus pecados e lhe dar um novo coração? Você acredita nisso de verdade? Quando você foi batizado, você fez sua profissão de fé, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você foi batizado, você crê que o sangue de Jesus perdoou todos os seus pecados? Acredita mesmo nisso? Quantos nesta manhã gostaria de dizer: Senhor, me ajuda a crer e a viver como salvo em Jesus? Não viver como aqueles que serão salvos um dia, quando tiver merecimento, como alguns dizem. Quantos creem agora, por ter aceito a Cristo como seu Salvador, agora se encontra salvo em Jesus? Você gostaria de dizer: Senhor, quero te aceitar como meu Salvador, Senhor da minha vida, nesta manhã? Eu quero ver as mãos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, Pai de amor, misericórdia, de infinita graça. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque apesar de nós mesmos, apesar de nossos pecados, apesar de nossa incredulidade, o Senhor não desiste de nós. Aqui está o Senhor novamente, chamando a nossa atenção, nos dizendo outra vez: basta crer, basta aceitar. Venha a mim como você está. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. É o Senhor dizendo para nós outra vez: conhecer Jesus, aceitá-lo como Salvador, é tudo para a salvação. Não tem a ver com méritos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, a salvação. Nesta manhã, nós te aceitamos outra vez, mais uma vez. Colocamos sobre os umbrais da porta do nosso coração, da nossa casa, o sangue do Cordeiro, o verdadeiro fundamento da nossa paz. Nos ajuda, Deus Santo, nesta manhã e a partir de então, a viver como salvos. Que a nossa experiência de salvação contigo nesta manhã molde os nossos pensamentos, nossos alvos, o nosso comportamento seja alterado, totalmente alterado. E Jesus Cristo tenha alcançado outra vez o nosso coração, tenha outra vez perdoado todos os nossos pecados, tenha mudado ou iniciado a mudança da natureza, da nossa natureza. São bênçãos que nós oramos, já agradecemos, pois rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa.
Sala 57. Estamos em movimento.